Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia, né? E nesta quarta e última semana do PET 2, né, nós iremos trabalhar sobre liberdade e poder. O texto que dá de base aí, para essa semana vai falar muito da liberdade. E depois ele vai falar um pouquinho mais, né, de corpos dóceis, né, em um cara chamado Michel Foucault. Quando a gente vai trabalhar sobre liberdade, né, nós vamos perceber que nós temos liberdade de certa forma. Nós somos seres, em certa medida, livres. Porque, de certa maneira, nós podemos escolher aquilo que queremos ser, nos tornar, né? Com quem iremos nos casar, que profissão teremos, né? Que comida nós comeremos. De certa maneira, nós somos livres, né? Mas aí o texto ele vem dizer o seguinte. Vamos lá recorrer ao texto, né? Ele diz o seguinte: a autonomia do indivíduo, né, que é a possibilidade de decidir sobre sua existência em todos os detalhes, incomoda consideravelmente a sociedade como um todo, né? Por isso, a sociedade inventou um certo número de instituições que operam de acordo com técnicas de controle, né? Controle do espaço, controle do tempo. Veja, nós temos hora para dormir, hora para acordar, hora para levantar, né? Hora para fazer atividade, hora para isso, hora para aquilo. A sociedade, né, criou instituições, e sejam elas instituições físicas, né, como o Estado, por exemplo, né, a justiça, a polícia, como instituições que operam essas técnicas de controle, que é, por exemplo, o relógio, né? Os controles sociais, eles operam de forma a limitar a nossa liberdade, porque aí a gente vê agora nesse segundo parágrafo. Veja, a sociedade ela não gosta da liberdade, né? Ela prega a liberdade, mas ela não gosta necessariamente dela, né? Porque a liberdade total ela não gera ordem, né? Ela não gera coerência social, comunidade, mas ela fragmenta, ela gera angústia, né? Olha só, a liberdade provoca medo, ela perturba o indivíduo, veja lá, que se encontra frente a si mesmo, na dúvida, diante de várias possibilidades, né? E aí representa, ou ele tem que experimentar a responsabilidade, né? E quando nós nos sentimos angustiados, nós temos medo, nós nos limitamos e nós demoramos a fazer as coisas que nós devemos fazer. Por exemplo, se a gente, né, se a gente estiver trabalhando, né, ou estudando mesmo, se a gente for decidir o que for para estudar, a gente fica, nossa, o que eu tenho que estudar? Por exemplo, as redações do Enem, né, que o pessoal do terceiro ano vai fazer. A redação do Enem ela é definida no último minuto, né? Para justamente
Nós só sabemos o que é qual o tema da redação será no último minuto, né? As questões a gente sabe mais ou menos o que trabalhar, mas a redação do Enem não. Então, uma vez que a gente deixa livre, literalmente, para as pessoas definirem o que elas querem ser, o que estudar, essa liberdade, essa responsabilidade e a angústia, o medo de fazer algo errado, né? De estudar algo errado e aí não for... Por exemplo, o tema da redação do Enem é sobre o desmatamento na Amazônia, né? Só que a gente não sabe, porque geralmente eles pegam assuntos que estão em alta ou às vezes nem fazem isso, né? E aí, quando a gente fica na indecisão do que fazer, isso toma muito tempo. Por isso que a liberdade total, 100%, ela causa uma certa angústia e responsabilidade, o medo de que vai demorar a acontecer as coisas, né? Por isso que as pessoas preferem que alguém diga o que fazer, né? Porque quando alguém diz o que fazer, a coisa acontece mais rápido. Vamos dizer assim, se der alguma coisa errado, a culpa não é minha. Eu fiz porque me mandaram. Olha só, o uso livre do nosso tempo, nosso corpo, nossa vida, gera mais angústia do que simplesmente nos limitarmos a obedecer às instâncias geradoras de docilidade. E aí, essa docilidade é o que a gente vai entrar agora em Michel Foucault, não é necessariamente ser bonzinho, ser humilde, mas a docilidade é no sentido de que a gente fica tão acostumado a fazer as coisas, né, que a gente, vamos dizer assim, ao invés de a gente bater de frente, como diz o ditado, a gente baixa a guarda, né? E aí, essas instâncias geradoras de docilidade, que é a família, a escola, o trabalho, né, nos oferecem segurança ao invés de liberdade. E muitas das vezes as pessoas preferem segurança do que ter liberdade, né? Quando a gente vai olhar discursos autoritários, de regimes totalitários, né? Por exemplo, Hitler, quando ascende ao poder na Alemanha, ele oferece segurança, né? A segurança financeira, em um período em que a Alemanha está fragmentada economicamente, o dinheiro alemão não vale nada, né? E aí Hitler chega e oferece, diz que vai recuperar a economia do país, né? Oferece segurança pessoal, vamos dizer assim, né? Visto que a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela é humilhada, vamos dizer assim, pelos países e principalmente pela França, né? Que depois que a Alemanha perde, assina um tratado em que a França deve, a Alemanha deve ressarcir todos os países em que ela prejudicou, pela guerra. E aí, todo ano ela deve dar um dinheiro do seu orçamento e destinar para esses países. Aí chega Hitler e fala, não, olha, nós não podemos fazer isso, né? Isso a gente tá... O que Hitler faz é aumentar o ego, vamos dizer assim, das pessoas e dizer, nossa, não, vocês não podem fazer mais isso. A gente foi humilhado e ainda todo ano ter que bancar a recuperação desses países ainda, né?
E visto que nós estamos aqui sendo humilhados o tempo todo, e ainda, em vez de tendo, né, a humilhação moral, ainda tem a humilhação financeira, né, de que todo ano tem que bancar os países. Então, a sociedade, ela sempre prefere a segurança ao invés de liberdade. Por exemplo, os condomínios é isso, né? As pessoas preferem morar em condomínio porque tem muito mais segurança. Né? Guarita 24 horas, muros altos com cerca elétrica. Né? Elas preferem a segurança à liberdade, e seja fisicamente, né, moradia, ou até em regimes de eleição, quando algum candidato chega dizendo que vai dar mais segurança, dizendo que vai combater a criminalidade, né, é o discurso principal que as pessoas gostam. Não, ele vai dar segurança, vai investir na segurança. Né? Os três principais meios de propaganda que quando um candidato está concorrendo é ele dizer que eu vou investir em educação, saúde e segurança. Só que quando é educação, as pessoas não fingem que não estão nem aí. Né? Mas quando ele fala de segurança, na aula ele está vendo o índice de criminalidade aqui estava muito alto. Quando eu entrei, eu diminuí o nível de criminalidade e olha só que beleza que está hoje. Né? Então, essas instituições, o Estado, a polícia, a justiça, a família, a escola, o trabalho, elas, vamos dizer assim, adestram os nossos corpos, a nossa vida. Né? E aí a gente vai percebendo, que é muito melhor. E aí a sociedade oferece profissão, status, visibilidade social, reconhecimento baseado em dinheiro. Né? Por isso que as pessoas preferem e querem evitar a todo custo a angústia da liberdade. Né? Elas preferem se jogar nos braços de máquinas sociais, né? Seja o Estado, né? Ou até mesmo seja em tecnologia. E aí a gente entra num quesito de poder, em Michel Foucault. O Foucault ele diz que o poder ele não é de fora, vamos dizer assim. Não é o Estado algo que tem poder, né, e controla a gente. Mas ele diz que o poder ele está embrenhado, vamos dizer assim, na teia de relações sociais. Poder, para Michel Foucault, é convencimento, vamos dizer assim. É ter o saber, e aí o saber seja o tecnológico, seja o científico, seja qualquer tipo de saber, utiliza esse saber para controlar as demais pessoas. Né? A retórica, é usada a retórica para controle social, né? Para controle de quem é o seu ouvinte. Né? E aí, Michel Foucault vai dizer que a sociedade cria várias instâncias, né? Várias instâncias para que o indivíduo seja adestrado, né? Vamos dizer assim. Para que o indivíduo seja controlado e que a sociedade passe a ter o controle dos indivíduos. Né? Por exemplo, há um livro de um autor chamado George Orwell, o livro chama-se 1984, que
ele vai discorrer sobre o controle do Estado, sobre a verdade, sobre as informações, sobre as notícias. E o governo controlando as notícias, as informações, eles controlam, né, a docilidade dos corpos, vamos dizer assim, né? Os indivíduos, como os indivíduos sempre preferem a segurança à liberdade, né, é raríssimo as ocasiões em que os indivíduos preferem liberdade, mas muito mais eles preferem segurança, tanto segurança financeira, segurança pessoal, segurança como o termo comum que a gente conhece, né? George Orwell vai dizer que quando se controla as informações, as notícias, você controla indivíduos, você controla a sociedade, né? E depois tem outro livro chamado Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. Ele diz o seguinte, que a sociedade, de tanta informação que ela tem, de tanto saber, né, e aí as pessoas acostumam-se, entram nessa onda de saber, de tecnologia e deixam com que a sua liberdade, os seus corpos, sejam administrados pelas instituições. Né? Pelas instituições. E aí, as instituições vão normalizando os nossos gostos, a nossa profissão, o nosso status, né? Por exemplo, quando a gente deixa que as instituições administrem a nossa vida, a gente não quer. Eu vou querer ir numa profissão não mais pelo que eu gosto, mas pelo que me dá dinheiro, né? Eu vou querer seguir uma profissão pelo que me dá status social, visibilidade social, né? Porque as pessoas preferem a segurança financeira, pessoal, mas elas preferem deixar com que a sociedade, né, opere as suas vidas a todo momento. Né? A todo momento. E aí, ao invés de você viver na sociedade, controlar a sociedade, né, as pessoas controlarem a sociedade, elas permitem que a sociedade controle os indivíduos. Né? Controle os indivíduos. E aí, ao invés de se ter obediência, você tem uma obediência cega. Né? Você passa a dizer, se é para o bem da sociedade, eu rejeito a minha liberdade. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha colaborado, né? Prestem bastante atenção nas perguntas, na atividade, né? E vejam o que Michel Foucault, nesses dois textos, nessas duas perguntas, ele vai tratar. Né? Veja que no texto base vai falar um pouquinho da escola. E muitas das vezes a escola ela instaura um ordenamento, ela vai normalizando coisas pela disciplina, que aí vai controlando os corpos. Só que veja, o que o texto quer propor não é uma rebeldia uma rebeldia, né, uma anarquia. Mas o que o texto quer propor para nós é uma reflexão de que até que ponto nós cedemos a nossa liberdade em troca de segurança. Né? Não é uma anarquia que o texto, as perguntas quer gerar, mas é perceber o quanto nós somos livres e o quanto nós somos adestrados.
Porque uma vez que nós somos livres, nós podemos fazer escolhas. Uma vez que nós somos adestrados, nós seguiremos caminhos que a sociedade já colocou para a gente. Então, que sejamos livres. Que escolhamos ser livres. É importante a segurança? Sim. Mas a segurança a gente consegue em outros momentos. Mas a liberdade, ela é muito difícil de conseguir. Então, que sejamos livres. Reflitam sobre as questões, sobre o texto. E aí, qualquer dúvida, podem perguntar, podem mandar e-mail, Google Sala de Aula ou qualquer outra forma que vocês possam entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima aula. Bons estudos!